Esse aqui é o melhor personagem do anime. Eu sempre fui um covarde. Não, pera aí, que eu vou te explicar o porquê. Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo eu vou te explicar por que o Armin, no seu momento de maior fraqueza, consegue usar uma estratégia da psicologia pra ficar mais forte. No começo do anime Attack on Titan, o Armin é um personagem que se enxerga o tempo todo como fraco, como medroso, e ele vê que todo mundo ao redor dele, o Eren, a Mikasa, são todos fortes, corajosos, muito habilidosos, e aí ele passa a achar que ele não tem valor, que ele é fraco. E aí logo no começo a gente consegue entender que a história dele não é sobre alguém que percebeu o quanto era especial, mas como ele aprendeu a enxergar o valor que ele tinha. Então, no começo a gente vê que ele precisava ser protegido o tempo todo, então ele entrava em alguma confusão ali e o Eren e a Mikasa tinham que proteger ele. Isso vai criando nele aquela sensação de que ele não consegue se defender sozinho, de que ele não é forte nem corajoso como as outras pessoas que estão perto dele. E aí, com isso, ele vai tirando outras conclusões. Então, eu não consigo me defender sozinho, vai virar uma crença de que ele é fraco. Essa crença de que ele é fraco vai virar uma crença de que ele é inútil. E aí, depois a gente vê que, no final, ele tá pensando que ele se tornou um peso para eles. Que ele nem tem valor nenhum ali para aquela amizade, para aquela relação que eles têm. Então, olha que doideira que a nossa mente vai fazendo. Ninguém falou aquilo para ele, ninguém falou que ele é um peso. Só que com base nas experiências que a gente viveu, a gente vai tentando tirar um sentido daquilo e formando, sei lá, a nossa identidade, a nossa personalidade. Então ninguém disse aquilo, mas ele criou esse sentido para ele. E a gente faz isso o tempo todo. E aí a gente tem o conceito de fusão cognitiva, que é quando a gente começa a acreditar demais em um pensamento. Então, se a gente não consegue fazer alguma coisa direito, a gente pode pensar, ah, eu sou um inútil. Mas não é isso que está acontecendo. Essa não é a verdade daquela situação. O que está acontecendo é que você está tendo um pensamento de que você é inútil. Tá vendo que é um pouco diferente? Não, você está assumindo ali uma identidade. Eu não sou uma pessoa boa, eu não tenho valor, eu sou um inútil, não sirvo para nada. E no outro, você está sentindo que você não consegue fazer isso. Então, a fusão cognitiva é quando esse pensamento vira realidade. Você está colocando ele ali como a sua identidade. Então, quando a gente entende que isso é um pensamento, a gente está criando até uma distância entre o eu e o pensamento que eu tenho sobre mim. E aí o que a gente tem que analisar é justamente essa mudança que o Armin tem. Então, no começo, quando ele se acha um inútil, quando ele se acha um peso, isso não é só um pensamento, não é só um achar. Ele está colocando aquilo como a identidade dele, uma descrição de quem que ele é. E aí é essa falta de distância, quando o pensamento vira ali a sua identidade, que é a fusão cognitiva. E aí o que acontece quando a gente está nesse processo de fusão cognitiva com algum pensamento negativo sobre nós, a gente meio que não se permite agir, fazer alguma coisa diferente. Então, pô, se minha identidade é que eu sou um inútil, eu não consigo fazer nada, o que vai acontecer é que esse pensamento, esse viés, ele não vai me deixar agir, pensar em outra forma. E aí esse pensamento vai trazer outras coisas, vai trazer uma tristeza, uma ansiedade, e aí o meu comportamento vai ser paralisar. Então eu tô triste, eu tô resignado, então não vou tentar fazer nada. E é o que o Armin faz quando a gente vê a Batalha de Trost, quando eles já são da equipe do reconhecimento. Então ele acredita que a vida deles vai acabar ali e não tem nada pra fazer e que ele sempre foi um peso pros amigos dele. E aí um ponto muito importante nessa história, nessa virada de chave que a gente vai ver, são os amigos do Armin. E aí nesse primeiro momento ele começa a se comparar com eles, então ele pensa, nossa, eu não sou corajoso, eu não sou habilidoso. Ele começa a se achar um peso justamente por se comparar. Só que na verdade, numa relação de amizade, a gente não precisa se comparar com o outro, a gente não precisa ser igual ao outro. E isso também pode ser um pensamento disfuncional. Então, ao invés de focar no que você tem de igual com o outro, um outro pensamento poderia ser que eu tenho que o outro não tem. E aí a gente vê que nessa amizade eles se completam. Então, quando todo o exército percebe que o Eren, na verdade, é um titã e que tudo que eles sabem pode estar ameaçado, o Armin tá cercado ali e ele acha que tá tudo acabado. Essa deve ser a última vez que nós três vamos estar juntos. E aí é quando o Eren fala com ele que ele sempre sabe o que fazer. Sempre faz a escolha certa, mesmo quando as coisas estão bem ruins pra gente. Por isso eu sempre confio em você. Tudo que ele acreditava desmorona.
E aí ele usa o que ele tem de melhor, que é a inteligência dele, pra juntar todas essas peças. E aí ele percebe que quando ele correu, na verdade, ele estava salvando os amigos, ele não estava sendo um covarde. E aí ele percebe que aquele fardo que ele estava carregando era só dele. Os amigos nunca acharam isso, nunca pensaram isso sobre ele. E aí é isso que vira a chave para ele. E a gente começa a ver que ele tem uma atitude. Então, antes o que era, eu não consigo ajudar, vai virar, eu tenho uma ideia. Essa ideia pode salvar alguém. Não é simplesmente alguém chegar pra ele e falar, não, Armin, não fica assim, você é inteligente. Na verdade, ele tá tendo a experiência concreta. Então, eu tive uma ideia, a minha ideia foi usada e alguém foi salvo por causa dessa ideia. Então, ele tem na prática ali o que a ideia dele pode fazer, o que essa inteligência dele pode fazer. E o mais interessante é a gente perceber que o Armin ainda tem medo. Isso não foi simplesmente uma mudança de pensamento e agora ele tá uma outra pessoa. Ele ainda continua tendo sentimentos. Ele ainda acha que vai dar errado. Mas agora, pelo menos, ele tá agindo. Ele tá usando o potencial dele. E aí a gente pode pensar também na autoeficácia. Ter essa consciência de que a gente pode fazer alguma coisa. O que é diferente de autoestima. Na autoestima, a gente se percebe como sendo alguém de valor. E a autoeficácia é quando a gente sabe que a gente consegue fazer alguma coisa. E é o que o Armin começa construindo. Então, antes da autoestima, ele começa tendo a autoeficácia. Então, ele vê que ele consegue ajudar os amigos dele, ele vai lá na prática ver isso, percebe que consegue fazer, e aí depois ele começa a ter essa noção de que ele tem valor. E aí, quando a gente consegue unir essa experiência, essa ação que a gente teve e viu que deu um resultado positivo, esses comportamentos começam a se virar contra aquela crença que a gente tinha, que o Armin tinha. Então, se eu fiz uma coisa boa, percebo que foi boa, isso vira um argumento contra aquela ideia de que eu tinha, de que eu sou inútil. Como que eu sou inútil se eu tô fazendo uma coisa boa, se eu tô salvando alguém, se eu tô sendo útil? E é isso que vem desafiar esses pensamentos, essas crenças que a gente construiu, talvez, na infância. E aí a gente vê também a importância dessa interação, dessa relação que ele tem com as outras pessoas. Quando as outras pessoas começam a mostrar que confiam nele, isso gera esse senso de autoeficácia nele, ele vê que ele consegue fazer coisas boas, e aí isso passa a gerar confiança para as outras pessoas. Então, olha só, um pensamento que ele teve, uma crença que ele teve lá de trás, estava fazendo ele ficar paralisado, e aí quando ele muda isso, ele vê que as outras pessoas começam a olhar diferente para ele também. Então vai virando um ciclo ali que se alimenta. Então, como ele se vê, interfere em como ele age. E o como ele age influencia no que as pessoas vão pensar sobre ele. E isso, novamente, vai influenciar como ele se vê. E aí a gente percebe, nessa cena ainda, que o Armin, ele não deixou de ter medo, ele não se curou, ele não mudou o mindset, ele ainda continua sendo muito exigente com ele mesmo, ele continua se sacrificando, ele continua tendo essa insegurança. Então, o que acontece não é que ele era inseguro e agora ele tá confiante. O que acontece é que ele estava inseguro antes, mas ele consegue agir mesmo assim. E isso faz a gente perceber que ter coragem não é que a gente não vai ter medo, mas é que a gente, mesmo com medo, a gente vai agir. Então a gente percebe que a mudança do Armin não foi simplesmente que do nada ele ficou inteligente. É que antes ele tinha uma insegurança de, será que a minha ideia é boa? Será que eu posso ser útil de alguma forma? Será que os outros vão me escutar? E agora ele não pensa mais isso, mas ele pensa, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para ajudar os meus amigos? Mas e se a gente pensar isso? Se você se perguntar, será que eu sou realmente o que eu tô pensando de mim? Talvez seja difícil a gente ter esse olhar por si só. E caso você queira ajuda para aprender a observar esses pensamentos e escolher quem você quer ser, no primeiro link aqui da descrição você coloca o seu nome, seu contato, e eu mesmo vou te chamar pra gente conversar sobre isso. E aí, no começo, a gente vê que o Armin olha pra Mikasa e o Eren e se vê ali atrás deles, como sendo dependente deles. E aí, no decorrer da história, a gente vê que o Armin não precisa ser o Eren, ele não precisa ser a Mikasa. E essa que é a transformação, ele não parou de ter medo, ele não ficou habilidoso, ele não ficou corajoso, e ele nunca deixou de duvidar de si mesmo. Só que ele parou de ter esses pensamentos como uma prova de que ele era inútil. E aí ele para de se perguntar, será que eles vão me ouvir? Será que eles vão entender a minha ideia? E começou a pensar, como que eu posso ajudar os meus amigos? O que eu posso fazer aqui que vai ajudar eles? Pode parecer uma coisa pequena, mas essa mudança psicológica para ele
é muito grande, porque ele deixa de procurar essas provas de que ele tem valor e começou a agir de acordo com o valor que ele realmente tinha. E é por isso que a gente vê que o Armin talvez seja o melhor personagem de Attack on Titan. Não porque ele ficou corajoso, mas porque ele percebeu que mesmo com medo, ele conseguia ajudar os amigos dele. Então, se você gostou desse vídeo e quer entender um pouco mais sobre psicologia em outras obras, você pode clicar aqui e ver o vídeo que eu falo sobre o novo filme do Homem-Aranha, então cuidado, tem spoiler. E você continua vendo o que mais de psicologia tem nos filmes e séries que a gente sempre assiste. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.